Terça-feira do Natal, depois da Epifania. Amados irmãos, sejam todos bem-vindos. Quero te acolher aqui na nossa homilia diária. Seja muito bem-vindo. Vamos meditar o Evangelho que está em Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100, de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste dia nós temos este texto do Evangelho tão conhecido, tão tocante para nós. Percebam, meus irmãos, uma dinâmica muito interessante no início do texto do Evangelho. Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão. Agora perceba o que a compaixão de Jesus levou ele a fazer. Levou a ele ensinar. Percebam, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Meus queridos irmãos e irmãs, a compaixão de Jesus acontece quando nós não sabemos quem somos e para onde vamos. E o modo de ele nos curar, dele então nos abraçar em sua compaixão, é nos ensinando muitas coisas. E nós que somos batizados, crismados, nós que comungamos, nós que ouvimos a palavra do Senhor, nós precisamos transmitir esses ensinamentos. E para transmitir o ensinamento, eu primeiro preciso aprender. Lembra que ontem eu mostrei aqui o Catecismo da Igreja Católica como uma ferramenta importantíssima para o nosso crescimento? Pois então, eu acrescento isso e como primeiro lugar, inclusive, a minha intimidade com a Palavra de Deus. Conhecer minimamente a Bíblia, meu irmão e minha irmã, é nosso dever de cristão católico. E aí depois disso eu chego na Sagrada Escritura, depois que eu chegar na Sagrada Escritura, eu vou ao texto do Catecismo para compreender na prática o que a palavra quer me ensinar. Então o Senhor continua nos ensinando e nós precisamos continuar transmitindo este ensinamento. Eu, enquanto padre, preciso fazer isso o tempo todo. Então, antes mesmo de eu ler, de eu pronunciar esta homilia aqui com vocês, fazer essa reflexão, eu preciso sentar, eu preciso relembrar o que eu aprendi, eu preciso riscar o texto, consultar livros. Você aí na sua casa também, você precisa fazer isso. E aí, você como pai, você como mãe, não tenha medo também de ensinar os seus filhos os valores do Evangelho. E meu irmão, eu voltaria um pouco mais atrás ainda, antes de ensinar os valores do Evangelho, ou ensinando junto com isso os valores do Evangelho, ensinando seu filho a ser gente, ensinando seu filho os valores humanos, virtudes como honestidade, pontualidade, como honra à palavra, quando erra, pedir perdão, o trabalho, ensinar o trabalho como meio de santificação, comportamento. Por exemplo, levem as crianças para a missa e ensinem elas o momento que elas precisam ficar quietas ou não. Se porventura uma criança começa a chorar, levanta com seu filho, acode ele, mas é preciso ensinar as crianças que existe um espaço sagrado para a missa. E quando este momento não acontece, elas, por exemplo, saem no controle, você como pai, como mãe, com muita paciência,
vai educar os seus filhos ao passar do tempo, não é automático. Você que é pai, você que é mãe, sabe que isso dá muito trabalho, mas é importante ir ensinando, e nós, enquanto comunidade, vamos ter paciência no processo em que você está ensinando seu filho, por exemplo, a participar da missa. Outro ponto importante, ensinar o seu filho a estudar, ensinar o seu filho a trabalhar. Ou seja, meu irmão, minha irmã, perceba que a compaixão de Jesus Cristo, ela é colocada em prática quando Ele nos ensina. Um outro elemento da compaixão do Senhor está justamente em prover para nós o necessário para a nossa sobrevivência. Na sequência, nós temos a multiplicação dos pães. E digo, meu irmão, é multiplicação mesmo. Não é simbolismo, não é faz de conta, não é uma ideia da comunidade. Não, Jesus multiplicou o pão. Jesus pegou esses pães, esses peixes e multiplicou, e uma multidão saciou. Agora, existem alguns elementos aqui que é importante ressaltar. Quando Jesus pergunta como nós vamos alimentar essas pessoas, os discípulos dizem até para dispensar elas. E então ele pergunta, olha, quantos pães, o que vocês têm aí? E aí eles dizem, alguns pães, alguns peixes, trazei-o até mim. Então, esses poucos pães e peixes nas mãos do Senhor se multiplica. Meu irmão e minha irmã, existe também uma numerosa multidão de pessoas com fome de Jesus. E eu e você, com o pouco que temos de conhecimento, de tempo, de disponibilidade, de dinheiro, nós, se entregamos isso nas mãos do Senhor, entregamos com sinceridade, com honestidade, o Senhor põe a mão nisso e multiplica. Vou dar um exemplo. Vejam só, eu sou um padre fazendo uma homilia, e essa homilia tem atingido quantas pessoas? É só 5 pães e 2 peixes, é só um pouquinho, mas isso multiplica. Daí você aí pega isso e multiplica. Vejam, outro exemplo também, quantos cursos nós temos sobre catolicismo na internet, são pequenos apostolados que, se somando, dá um resultado. Veja, numa paróquia temos quantos catequistas, quantos cantores, quantos ministros da Eucaristia? Geralmente são só poucos pães e poucos peixes, mas quando entregamos nas mãos do Senhor, com o coração aberto, com o coração disponível, o Senhor, por meio do meu ministério, por meio do seu ministério, o Senhor alimenta a multidão. É uma multidão de pessoas que está na missa, mas 2, 3 cantores, olha que bênção, o Senhor multiplica, se entregamos com generosidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, também tenhamos a compaixão das pessoas que estão ao nosso redor e vamos ensinar. Mais uma vez, eu citei o exemplo de como ensinar a viver uma missa, mas você pode ensinar tantas coisas. Ensine desde cedo valores, como eu mencionei, valores da honestidade, do trabalho, da pontualidade, da responsabilidade, o valor da oração em primeiro lugar, como se comportar no lugar, no outro. Deu trabalho? Corrige, reinicia. É isso mesmo, faz parte. Eu, enquanto padre, estou aqui, eu medito a palavra, eu ensino isso, ensino aquilo. Nós precisamos fazer parte dessa continuação de professores, de pedagogos, como Jesus foi, e transmitir o que o Senhor nos ensinou por coisas grandes, por coisas médias, por pequenos detalhes também na nossa vida. E é importante nunca deixarmos de ocupar o posto de discípulos e também de alunos do Senhor. Nós, por mais que estudamos, por mais que já somos, digamos assim, que velho de igreja, nós nunca podemos deixar o posto de aprendizes. Sempre aprender do Senhor, por meio de estudos, por meio de palestras, por meio de livros, de pregações, por meio de pessoas que às vezes não têm um ensino fundamental, não passou pela escola, mas tem uma fé tão apurada que nos ensina muito mais que 1000 livros. Sim, meus irmãos, precisamos cultivar a atitude de aprender e ensinar e também confiar que o nosso pouco nas mãos do Senhor, o Senhor multiplica, o Senhor faz esta multiplicação do nosso pouco a tal ponto que alimenta uma multidão de pessoas e nós não podemos ter medo e vergonha do nosso pouco. É pouco tempo? Ofereça, é 1 hora que você tem, ofereça essa 1 hora para Jesus. Ofereça o seu pouco conhecimento para Jesus. Ofereça, entregue, coloque nas mãos dele e ele vai multiplicar e alimentar uma multidão de pessoas. Amém. Meus queridos, muito obrigado por você estar aqui. Mais uma vez eu te peço encarecidamente, se inscreva neste canal, deixe o seu joinha, escreva algum comentário, é tão importante o seu comentário. Eu gosto muito de ler os comentários e percebo testemunhos já. Nossa, isso é uma bênção, isso aquece meu coração e me faz perseverar neste apostolado digital, que inclusive dá trabalho também.
mas quando eu vejo os frutos é tão bom, é muito gostoso. Então, por favor, deixe os seus comentários, se inscreva, manda este vídeo para frente e, atenção baliza, hoje às 19 horas nós teremos a Santa Missa. E atenção baliza também, está se aproximando a nossa festa de São Sebastião, começa neste sábado. Serão 10 dias de muito louvor, de muita festa, em honra ao nosso padroeiro São Sebastião. O tema da nossa festa é São Sebastião, proteger as nossas famílias. Estaremos todos os dias meditando sobre a família nas nossas missas. Bom Jardim também, nós iniciamos o nosso trido a São Sebastião. Serão 3 sábados, 11, 18 e 25, na zona rural. Então, estejamos atentos também à nossa programação para bem vivermos este mês de janeiro. E que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.